9h38. Repita. 9h38, voltamos a Brasília porque a Procuradoria-Geral da República pede a condenação do senador Fernando Collor de Mello a 22 anos de prisão. Catiúcia Sotomayor traz os detalhes dessa decisão. Catiúcia. Olha só, Tiago, o inquérito que investigou o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que sofreu um impeachment em 1992, foi um dos primeiros da Lava Jato abertos no Supremo Tribunal Federal. Então, o senador, ele foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República em 2015 e virou réu em 2017, acusado de comandar uma organização criminosa. O STF julga Collor por suspeitas de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E a Procuradoria-Geral da República reiterou um pedido feito ainda em 2019 para a condenação de Collor e de outros 2 réus. Pedro Paulo de Leone Ramos, que foi ministro de Collor quando ele era presidente da República e é apontado como o operador particular dele, e Luiz Amorim, diretor executivo da organização Arnon de Mello, conglomerado de mídia do ex-senador e que é tratado pela acusação como o administrador de empresas de Collor. A PGR sustenta que o ex-presidente seja condenado a 22 anos e 8 meses de prisão. O caso trata de supostas irregularidades na BR Distribuidora, e o grupo de Collor teria recebido quase 30 milhões de reais em propina entre 2010 e 2014 para fazer contratos de troca de bandeiras de postos de combustível com a antiga subsidiária da Petrobras. Na semana passada, a defesa pediu ao STF para enviar o caso para a primeira instância, com a alegação de que sem o mandato de senador, que ele perdeu em janeiro, ele já teria perdido também o foro privilegiado. Com a negativa da Suprema Corte, que foi justificada pela regra de que não deve haver mudança de instância depois do fim da instrução do processo, a presidente do STF, Rosa Weber, incluiu então o assunto na pauta. A sessão foi suspensa após a apresentação desse pedido feito ontem pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, e será retomada hoje com a sustentação oral dos advogados da defesa. Eu volto com vocês. É isso, Catiúcia Sotomayor, estaremos acompanhando esse caso, girando os comentaristas. Fernando Capês, Fernando Collor de Mello, em 92 sofreu o impeachment. E como fica essa questão da justiça? Quando ele estava no cargo de senador, se ele tem foro privilegiado, não tem? Legal. Essa é uma regra do Código de Processo Penal chamada de perpetuatio jurisdictionis. Quer dizer, se o processo começou, já foi encerrada a instrução e se parte apenas para a fase final, que é a fase da sentença, da decisão, nesse caso, mantém-se a competência do juízo. Então, neste caso, diferentemente dos outros comentários e críticas que vem fazendo, como o dos atos de 8 de janeiro, o Supremo Tribunal Federal tem competência. Por outro lado, a Procuradoria-Geral da República, ela tem muito bom senso, muita ponderação. Em algumas oportunidades foi até criticada por se colocar contra alguns abusos da Lava Jato. Então, se está pedindo a condenação de 22 anos de reclusão, eu não conheço o processo, é porque a vice-procuradora-geral Lindora Araújo encontrou elementos suficientes para isso. Fico triste, porque eu conheci o então presidente Fernando Collor de Mello quando eu fui fazer uma palestra na Escola da Magistratura de Maceió. Acho um político extremamente preparado, dos mais inteligentes, e é lamentável que tenha ocorrido esta situação. Mas a justiça deve ser feita, a lei deve ser igual para todos. Na linha do que disse o Capês, em relação à boa vontade, digamos assim, da atual Procuradoria-Geral da República em relação a casos oriundos da Lava Jato. Esse é um caso oriundo da Lava Jato que prosperou, ao contrário de outros que também afetavam políticos importantes da República. Esse prosperou, então deve-se olhar com atenção, né, para as provas, as evidências que a PGR afirma existirem para pedir a condenação de Fernando Collor de Mello, né? Uma acusação aí envolvendo 30 milhões de reais em propinas que supostamente teriam sido pagas, inclusive lembrando que o Fernando Collor teria indicado, então, 2 diretores da subsidiária da Petrobras que, enfim, estariam operando esse esquema, segundo a PGR. Então, é um caso raro que avançou nessa Procuradoria-Geral da República, reiterando argumentos da Procuradora-Geral anterior, né, a Raquel Dodge.